Bora. E aí? Então é o seguinte, a gente viu o que é uma entrada num texto, o começo de uma redação, mas a gente precisa da parte principal do começo da redação, porque começar não é só diluir comando, começar é apresentar tema, que é diluir comando, mas é estabelecer uma tese, que é um projeto de texto. Então o que é a tese? Tese é o que eu vou defender, tese é o princípio de que eu parto. Só que vem a parte boa. Qual é o princípio de que eu parto? Rapaz, eu parto do princípio de que problemas existem porque culpados existem. Eu parto do princípio de que existe uma negligência de A, uma displicência de B. Eu parto do princípio de que existe um investimento insatisfatório e uma cultura ineficaz. Eu parto do princípio de que a gente precisa de mais investimentos em alguma coisa e de mais informes elucidativos sobre outra. Eu parto do princípio de que a gente precisa de ações mais expressivas do poder público e da sociedade civil. Então as nossas teses são mais ou menos organizadas. Por quê? Porque em geral os temas vão variar. É muito importante que vocês entendam isso. Os temas vão variar, tá certo? Mas em geral as linhas de abordagem desses problemas são muito parecidas. Alguém foi negligente, alguém foi ineficaz, alguém investiu pouco, alguma cultura está insatisfatória, tá certo? Alguma inércia social prejudica a resolução de uma demanda, tá certo? Então é assim que nós vamos construir nossas teses, tá? Aí o que é que tu trouxe para nós, Diego Pereira? Tá? Mostrou aqui, tá? A linha de raciocínio para estabelecimento de uma tese, tá? Só um minutinho. A linha de raciocínio para estabelecimento de uma tese. As nossas teses vão ser culpabilidades. Problema 1, problema 2. Agente culpado 1, agente culpado 2. Vamos ver já numa redação modelar. Ou as nossas teses vão ser sugestões antecipadas. A gente vai pedir mais empenho, mais expressividade, mais contundência, ação mais arrojada, mais expressiva, de A e de B, tá certo? De poder público e de sociedade em torno de alguma pauta. É basicamente o que nós vamos fazer de tese. Eu vou já mostrar na redação modelar. No desenvolvimento, alguém me abordou aqui no intervalo: Diego, meu maior problema é desenvolvimento. Existem perguntas básicas. Por que eu escolhi essa tese? Onde estão as falhas mais especificamente? Levanta a cabeça. Todo mundo aqui comigo, ó. Todo mundo aqui comigo. Onde estão as falhas mais especificamente? Eu vou dizer onde estão as falhas mais especificamente, tanto na atmosfera política, quanto na atmosfera social. Faltou investimento em quê? Faltou informe elucidativo sobre o quê? Que grande lei nacional está sendo descumprida? Que tipo de mentalidade social está insatisfatória? Que inércia social a gente precisa combater? Aí nós vamos descendo, ó. Que razões, causas e consequências eu posso alegar, tá? Eu tenho evidências, respaldo em algum repertório para pelo menos um dos argumentos. Uma coisa importante aqui: o que é mais importante na redação? Repertório ou argumento? Eu queria ouvir com força. Argumento. Mais importante é argumento. Então eu preciso sustentar a minha tese com argumentação. Repertório é cereja de bolo. Eu preciso ter pelo menos um repertório legítimo, pertinente e produtivo, e eu vou explicar durante as aulas o que é repertório legítimo, pertinente e produtivo. Por hoje eu preciso saber o seguinte: eu preciso explicar o seguinte: vocês precisam ter informações interdisciplinares, referências históricas, filosóficas, musicais, jurídicas, estatísticas, cinematográficas, relativas a redes sociais, para que vocês, comentando essas referências, critiquem a sociedade ou critiquem o poder público. Essa é a lógica com o repertório. Mas a base do repertório é servir para argumentação. Beleza. Aí, Diego Pereira, aí eu preciso lembrar: o comando da proposta está realmente todo contemplado? Preciso saber, tá? Base do desenvolvimento, causas e consequências. Nós vamos trabalhar muito no desenvolvimento da nossa redação. O seguinte, ó, levanta a cabeça aqui, turma. Nananana. É o que, Diego? Nananana. Foi um argumento. Aí o que é que nós vamos dizer depois dele? Consequentemente, em consequência disso, como desdobramento disso, como impacto disso, como efeito disso. Impacto, efeito,
implicação, consequência. Corretor de Enem adora ver relação de causa e efeito. Se não é causa e efeito, é efeito e causa, ó. O problema tal acontece, ele se deve a, ele se justifica por, ele tem como causa, ele tem como gênese, essa problemática tem como origem, está intrinsecamente relacionada a, tem por justificativa. Olha aqui para mim, eu não posso esperar que numa primeira aula vocês tenham tudo isso no bolso, mas assim, esse repertório vocabular, ele pode ser treinado, treinadíssimo, ó. Vamos lá, o problema tal acontece, vamos dar uma consequência do problema, consequentemente, como efeito disso, como impacto disso, como implicação direta disso, como desdobramento disso, X acontece, como desdobramento de X, Y ocorre. Tu pode até não ter conseguido dar um desdobramento perfeito, mas só em tu ter tentado, o corretor já atribui uma valorização de teu raciocínio. Tu errou, mas tu tentou estabelecer uma relação de causa e efeito, então isso tem um valor na tua nota, tu sabia? Então de novo, ó, nananã, ponto. Essa circunstância tem como causa, nananã. Tu pode até ter errado a causa, vá lá, mas só em tu ter tentado estabelecer um raciocínio de efeito e causa, isso tem um valor para a argumentação. É que nem quando a gente era criança e tinha uma questão lá de matemática, ela valia 1 ponto. Aí a gente fazia o raciocínio, mas não acertava o gabarito. Aí o professor vinha e dava um certo cortado, aí dava 0,7. Tipo, ele aproveitava o raciocínio. Então, às vezes, na correção do Enem tem isso, tá? O corretor valoriza a tentativa de causa, a tentativa de consequência, a tentativa de evidência. Como é evidência? Professor de Enem, o corretor de Enem adora o seguinte, ó, prova disso, a título de ilustração desse processo, com crase, a guisa de exemplificação, guisa com S, a guisa de exemplificação desse fenômeno, a título de ilustração, por exemplo. Eles adoram ler isso, porque é você tentando exemplificar seu raciocínio. Então no desenvolvimento, nós vamos tentar a causa, nós vamos tentar a consequência, nós vamos tentar a evidência, e nós vamos terminar nossos parágrafos com comentários de reforço, porque nossas conclusões vão ter que ter 5 elementos. Aí lógico, é óbvio, quem estuda a redação aqui sabe que eu jamais conseguiria, com qualquer poder de síntese que eu possa ter, ministrar toda a teoria de redação com o aprofundamento que merece em uma aula, mas hoje era um geralzão. Então esse geralzão fecha com a conclusão. Nossas conclusões precisam de 5 elementos bem definidos. Eu preciso ter agentes, eu preciso ter ações que esses agentes desempenham, eu preciso ter meios para que esses agentes desempenhem suas ações, eu preciso ter detalhamentos e eu preciso ter as finalidades. Aí o que é que eu trouxe para a gente organizar esse raciocínio? Eu trouxe uma redação modelar, hipotética, sobre um tema atual, que é esse da adultização, do vídeo do Felca, que furou a bolha das redes sociais, e nós vamos discutir uma redação linha a linha, tá certo? Para entender qual é a lógica desse processo. Tem uma aluna ali pedindo para eu voltar o slide para você fotografar. Qual é, garota, que você quer? É o anterior a esse? Tá. É o exato, é esse? Tá. Eu deixo o lacunado aí no material, para sair do meio, né? Antes desse? Tá, só um minutinho. Eu deixo lacunado uma parte, tá? Para que vocês que vieram tenham um prestígio. É isso que você quer? Para frente. Então, perguntas básicas para o desenvolvimento. Tá aqui, ó. Na hora. Então é assim, ó. Enquanto vocês batem foto, pergunta básica, quando eu vou descer da introdução para o desenvolvimento, é assim, meu amigo, ó. Por sinal, por orientação sua, é o Silva e quem? E o Maia. O Silvio e o Maia são os dois do Sim de ônibus que estão organizando aí o transporte do pessoal. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles. O Silvio e o Maia, obrigado aí, tá certo, por estarem oportunizando, tá, o transporte de vocês. Então é o seguinte, ó, acabei de
Michel, eu estabeleci uma tese na introdução. Alguém é negligente, alguém é ineficaz. Alguém deixou de investir nisso, faltou verba para aquilo. Tem uma cultura insatisfatória sobre isso, tem uma demanda mal adaptada pelo Estado em relação àquilo. Eu tratei como dois problemas, dois culpados. Quando eu desço para o desenvolvimento, com a primeira pergunta que tem que vir à minha mente, no meu esquema: rapaz, por que eu escolhi essa tese? Por que eu chamei esse cara aqui de negligente? Eu disse que setores da sociedade civil são displicentes no combate ao preconceito étnico-racial. Beleza, aí o corretor vai entender assim, a corretora: certo, minha irmã, tudo bem, a sociedade civil é displicente. Em relação a quê? Aí lá vem você, ó. Onde estão as falhas mais especificamente? Aí vem a parte boa do nosso método aqui. Na hora de dizer onde estão as falhas, queria mostrar para o Michel que vocês estavam atentos ao primeiro horário, ó. Ele chegou no intervalo do primeiro para o segundo, então vamos para o primeiro horário aqui, ó. Na hora de dizer onde estão as falhas mais especificamente, a gente está órfão, olhando para o tema, especulando lá na hora da prova onde estão as falhas mais especificamente, ou a gente já levou as falhas mais ou menos organizadas porque elas são previsíveis? Previsíveis. Na parte política, quais são as 3 falhas mais ou menos previsíveis? Deve ter faltado o quê? Investimento para construir, contratar, reformar, treinar melhor. Deve ter faltado o quê? Informação, campanha preventiva, informe elucidativo. Ou então alguma grande o quê? Lei nacional está sendo descumprida pelo próprio Estado, tá? Quem são os principais fiscais das leis? Rapaz, são os próprios cidadãos. São os próprios cidadãos. Mas aí, para a gente fiscalizar o efetivo cumprimento das leis, a gente precisa ter o quê? Informação. Aí a informação só vem do Estado? Não, mas uma parcela da informação vem da campanha da prefeitura, vem da campanha do governo do Estado, vem da campanha do ministério tal, vem da campanha da agência reguladora, mas também vem da escola, vem da família, vem da universidade, vem da imprensa, vem da ONG, vem do ativista virtual, que pode ser o professor Michel, que no seu canal Café com Química resolveu se utilizar de sua audiência para pedir mais respeito às pessoas idosas, diga não ao consumo de narcóticos, tá certo? Tenha respeito ao Outubro Rosa, cuidado com a negligência em relação ao Setembro Amarelo. Um ativista social, ele não é governo, ele não é tua família, ele não é tua escola, ele é um influenciador digital nacional. Michel Artaud está aqui olhando para mim. Então assim, estou explicando que do jeito que o Felca fez, alguém com 3 mil, 5 mil, 200 seguidores pode fazer. E é isso que a gente diz na redação. O que é que a gente diz na redação? A inércia social, a apatia reivindicatória, ela é combatida como? Com mais suporte familiar, com mais debates escolares, com as empresas. Michel, o pessoal dificilmente, Júlio Brise, trata das empresas na redação. Às vezes, quem trabalha no ambiente empresarial passa muito mais tempo na empresa do que em casa. Então, na hora de a gente resolver um problema na redação, as empresas, ela falou aqui, ó, bem baixinho, eu escutei, as empresas fazem parte da resolução, exatamente, porque o cara entra 8 horas da manhã, sai de noite, aí ele vê um cartaz, nossa missão, nossos valores. Então ele vai introjetando aquilo. Se a empresa em que ele trabalha resolver protagonizar um ativismo empresarial, ela estabelece um estímulo, tá certo? A uma pauta ambiental interessante, tá certo? A um respeito à equidade de oportunidades entre os gêneros, entendeu? Então assim, a empresa, ela tem o mesmo papel na redação que a escola tem, só que dificilmente o pessoal aqui usa na redação. Aí olhem para mim, coisa muito importante, os corretores ficam reclamando que as redações ficam infantilizadas. Como é que as redações ficam infantilizadas, minha amiga? Porque os alunos ficam, ó, a família e a escola, a família e a escola, a família e a escola, a família e a escola. Mas a sociedade não é só a família e a escola. Existem as famílias, as escolas, as empresas, as ONGs. Agora vamos lá, na vida real, tu conhece mais ONGs ou mais empresas? Queria ouvir. Ó, do caminho da tua casa para cá, tu viu mais ONGs ou empresas? Pode prestar atenção. Então é só você raciocinar.
Diego, no meu bairro tem 2, 3, 4 ONGs. Tá certo, mas tem farmácia, mas tem posto de gasolina, mas tem, enfim, tem comércio, tem indústria. E tudo isso é só tijolo, telha, concreto, ou tem gente dentro? Tem gente dentro. E essas pessoas vão absorvendo culturas, mentalidades. Então nunca deixem de citar as empresas na problematização. Muitas empresas se omitem de proporcionar culturas, mentalidades, estímulos. Empresas podem ter um papel preponderante, por exemplo, no estímulo à coleta seletiva do lixo, tá certo? No estímulo a uma direção defensiva, no estímulo à valorização dos cuidados com a saúde mental. Tudo isso pode estar no empresariado. Vamos lá, diga, meu amigo. Diga. Quem ganha mais dinheiro? Depende da ONG, depende da empresa. Não dá para fazer assim, gabarito. Entende? Existem as microempresas e as grandes empresas. Existem as pequenas ONGs e existe o Greenpeace, os Médicos Sem Fronteiras, enfim. Não dá para eu gabaritar assim. Depende, nós estamos falando de que tipo de empresa? É uma MEI? É uma grande empresa? Nacional, internacional? Como é que ela opera? Qual o tipo de tributo que ela paga? Não dá para eu responder assim. Nem sei aonde você queria chegar com a pergunta, mas a gente pode ver qual é o tipo de raciocínio que você quer colocar na redação neste tom. Mas é assim, ó. O que eu quero sinalizar para vocês é que na hora de argumentar, talvez empresas tenham mais presença cotidiana na mentalidade formada, tá certo? Pelos cidadãos em geral, do que ONGs. Mas por que tu está fazendo essa diferença, Diego? Eu não estou entendendo. Porque às vezes a redação fica artificial. A família, a escola e a ONG. A família, a escola e a ONG. A família, certo? E as empresas, e a imprensa. E os cidadãos ativistas, que são influenciadores digitais, que podem estar lá, de repente, tá, estimulando pessoas a adotarem alguma conduta. É isso. Aí eu problematizo o quê? E isso na redação. E o que mais que eu problematizo? Investimento insatisfatório, informação insuficiente, legislação descumprida. Pois não, meu amigo? É assim, ó, pergunta dele aqui, ele disse, professor, e as igrejas? A gente vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Aí o Exame Nacional do Ensino Médio que a gente vai fazer é no Brasil. Aí o Brasil não é um estado teocrático de direito, é um estado democrático de direito. Então assim, as igrejas são instituições, olha a pergunta, as igrejas são instituições formadoras de opinião, sim ou não? Sim ou não? Ponto, são. O Diego Pereira, no Academia Enem, vai ficar insistindo para o aluno do Academia Enem dizer que as igrejas têm que estimular a conduta tal? O ideal seria que um Estado laico não precisasse de instituições de fé. Olha o que é que eu estou falando, para tu não deturpar minha fala, entendeu? Que é delicada essa fala. O ideal é que um Estado laico não precise depender de uma intervenção religiosa para resolver uma demanda. O ideal é que ele resolva isso com orçamento municipal, estadual, federal, objetivamente. Tu entendeu? Então assim, mas Diego, a minha fé pode resolver problemas. Claro que pode, óbvio que pode, mas se eu vou argumentar neste tom, qual é o limite, o parâmetro de correção que um avaliador vai ter? Ele vai corrigir o quê? Se nós estamos discutindo a tua fé na resolução de uma problemática. Então a gente pede, não manda, que eu não mando em ti. A gente pede que o aluno evite essa linha de raciocínio. É um pedido, não é uma ordem. Porque pode descambar para a redação um tom mais subjetivo de argumentação que vai ser julgado por um avaliador e tu está na mão de quem corrige. Então assim, o que é que não costuma gerar problema? Famílias, escolas, empresas, imprensa, ONGs, cidadãos ativistas. Tá? Mas se quiser citar, Diego, eu quero falar do papel que as igrejas têm no acolhimento e tal. Beleza, num papel coadjuvante, mas não o principal para a resolução de um problema de um Estado que é laico. Tu entendeu? Ou não? Entendeu mesmo? Pois bem, pois não, amigo. Não entendi. Perdão. Organizações não governamentais. Tá certo?
Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, enfim, instituições que estão, de repente, à disposição da sociedade por indivíduos que querem fazer o bem sem importar a quem, tá certo? E, teoricamente, essa seria a lógica. Teoricamente, essa é a lógica. Diz. Não entendi. Pular o slide. Conclusão. Ou é para trás que tu quer? Para trás. Cadê, meu Deus? Diga lá. É para frente? Para frente é porque eu vou para a conclusão agora, ó. Para frente é agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. Pronto. Estamos encaminhando para o fim. Que aí eu vou falar da conclusão e vou ler uma redação, tá certo? E aí, tá certo, a gente vai fazer os sorteios aqui no fim. Moto, livros, bolsas do curso. O que mais que a gente vai sortear hoje? Só isso? Aí como é o sorteio aqui, hein? Me ajuda. QR Code. Sorteio. Tá. Cara, que coisa boa eu estar com essa frequência de vocês, 4h15, tá? Evasão mínima. Ô Júlio Brise, você disse, você disse, tá? Que o pessoal ia fazer aeróbica, não sei o que, evasão mínima, amigo, ó, voltou. Significa aí que a redação tem força e que o Academia Enem 2025, a maior sala de aula da América Latina, voltou com força. Bora. Voltou com força. Evasão, mas tem que estar todo mundo aqui, ninguém foi embora não. E assistindo a aula, viu? Tem negócio de coisinha não, tirando dúvida, anotando. Estão pensando que é lero, brincadeira. Não, é aula muita. Pau de aula aqui. Vamos. Bora. Posso ir? Numa conclusão, preciso ter agentes. Governo municipal, governo estadual, governo federal, Ministério Público, Tribunal de Contas. Famílias, escolas, empresas, imprensa, ONGs, tá. Aí eu preciso ter ações, tá? O que é? Potencializar alguma coisa, ampliar alguma coisa, intensificar alguma coisa. Aí eu preciso ter meios, por meio disso, por intermédio daquilo, mediante aquilo. Aí eu preciso ter detalhamentos, pois isso é fundamental para alguma coisa, que sejam capazes de não sei o que. Vou falar disso ao longo das aulas. E eu preciso ter finalidades, implicações, efeitos. A fim de alguma coisa, confito de alguma coisa, pois isso é fundamental para alguma coisa. Reta final da aula, redação para análise. Vamos lá, concentra. Proposta de redação é um simulado sobre esse tema que a gente está trabalhando aí. Tipo um simulado, tá certo? Concentra. Pessoal tietando ali, o CEO do curso Ferreto, o Mal do Brasil, é bom demais. Você só vê pela tela, vamos estar aqui presencialmente, não é cheiroso, é? É cheiroso, é? O professor é? É cheiroso, é? Você só vê virtualmente, né? Ele presencialmente é diferente. Você achava que ele era deste tamanho, ou mais novo, mais baixo, mais alto? Oi? Não tem como ter uma noção, você só vê pelo celular, é? Tá certo. Ele é assim, carismático, tá? Bora lá. Quem conhece o curso Ferreto aqui? Levanta o braço. Ó Michel. Quem conhece o curso Ferreto, levanta o braço. Está aí Michel Artaldi aqui presencialmente aqui para nós. Vamos lá. Desafios para a proteção das crianças contra a adultização precoce no Brasil. Eu botei uma proposta de redação e botei uma redação que seria um modelo, tá? É um gabarito? Não. Tá? É uma estrutura redacional. É uma redação que a gente entende que seria bem avaliada. Tá certo? A gente simula um aluno. Vamos deixar esse suspense. A gente simula que foi um aluno. Tá bom? Vamos nós. Vamos lá. Linha 1 dessa redação. Vocês aguentam ler? Vamos nós? E deixa eu pedir uma coisa para vocês. Toda vida que for aula de redação, um pedido, se for possível, não precisa nem ser marca-texto, pode ser lápis de cor, tá? Eu faço muitos grifos na redação. Então, se a gente puder ter lápis de cor ou marca-texto, amarelo, verde, azul,
laranja e roxo. São 5 cores que eu uso: amarelo, verde, azul, laranja e roxo. Me ajuda muito nas marcações da redação. Mas, ó, diga, meu amor, não dá para ver o quê? É pequena, né? Mas apagou. Tá, o pessoal aí da técnica apagou lá. Tá joia, estão indo aí resolver. Mas assim, pequenininha ela é, tá, gente? Ó, deixa eu só mostrar, só explicar isso para vocês. Como eu ia dizendo. Bora, que a gente já está no finalmente aqui. Sabe quantos minutos eu tenho só, pessoal? Só mais 20. Só tenho 20 minutos, aí vou fazer o sorteio, a gente vai terminar por hoje. Então vamos lá para ler a redação? Posso ir? Vocês aguentam? Pessoal, vocês aguentam? Tá. Então deixa eu fazer só esses pedidos, ó. Quando for aula de redação, sempre que aparecer na programação redação, se puderem lembrar de trazer esses marcadores, ótimo. Se não, vocês vão bater foto das minhas marcações, mas é porque eu faço as marcações. Outra coisa, a redação, ela fica realmente pequenininho. A intenção não é que você leia daí, não. Como ela está impressa na sua mão, aqui na lousa é só para você basear a marcação que eu estou fazendo. Mas você vai ler no seu material. Não dá para você enxergar aqui na lousa. Você vai ler pelo seu material. Deu para entender? Deu para entender? Ok. Vamos nós. Linha 1. Lá vem o aluno. Cuida, Júlio Brise. Em 2025, o influenciador Felipe Bressani, mas professor, o senhor está diluindo o comando? Não. Eu estou entrando com um repertório filosófico, musical, científico, cinematográfico, histórico. Não. É um repertório cotidiano de rede social. O corretor do Enem acha isso melhor ou pior? Ô pessoal, quanto mais adaptado à tua realidade cotidiana for teu repertório, melhor. Se o teu repertório é retirado da rede social que tu acessa, está tudo em paz. É uma referência interdisciplinar, alheia aos textos de apoio, que você utiliza para fazer uma operação, levanta a cabeça, para você fazer uma operação com cronologia, analogia ou contraponto. Como é isso? Mais de 200 anos depois, quase 2.000 anos depois, cronologia. O que é analogia? Analogamente à ficção, similarmente ao que ocorre na plataforma de streaming, semelhantemente à personagem da literatura, semelhança, analogia. E o que é contraponto? O Brasil é um Estado democrático de direito, norteado pela Constituição de 1988, que em seu artigo 205 garante a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família. Ponto. No entanto, todavia, sob diferente viés, muitas instituições formadoras de opinião e a própria administração pública têm sido displicentes no cumprimento dessa prerrogativa legal. Contraponto. O corretor adora cronologia, analogia ou contraponto. Eu quero anotar, Diego Pereira. Puxa uma seta no começo dessa redação e coloca assim, ó. Cronologia, analogia ou contraponto são as maneiras que você mais usa para operar com o repertório. Cronologia, analogia ou contraponto. Ok? Ok? Estou aprendendo aí como é. Ok? Tá. Você fazer meu nome, ó. Diego. É isso? Tá. Bora. Posso ir? Posso ir, amigos? Tá. Em 2025, o influenciador Felipe Bressani, conhecido como Felca, publicou um vídeo em seu canal denunciando casos de adultização precoce de crianças nas redes sociais, o que mobilizou milhões de brasileiros e reacendeu o debate sobre preservação da infância. Essa gravação
que viralizou ao expor menores de idade em situações inapropriadas, sob pressões típicas da vida adulta. Ele fez a paráfrase de adultização. Vai. Evidencia um fenômeno caracterizado pela antecipação de comportamentos, responsabilidades e aparências comuns a adultos. De novo, parafraseando a adultização. Beleza. Isso aí que ele está fazendo é o quê? Só um minutinho. Ele está entrando com um repertório interdisciplinar, jornalístico, relativo à rede social. Eu preciso dizer que eu vi isso no G1? Não, qualquer corretor que der um Google vai ver o evento Felca, vídeo adultização. Não precisa dizer que eu vi isso no Jornal Nacional. Tá? Isso parou o Brasil 3 dias, 72 horas. Tu ia perguntar, garota, diz lá. Porque nos textos jornalísticos que foram utilizados, como texto de apoio, estava assim, entendeu? Não é um termo uniforme em termos de registro no VOLP, nos dicionários em geral, entendeu? Então, estava assim no jornalismo, a gente adaptou. Pois não, amigo? Entende? Não é todo dicionário que registra o termo, aí a gente aspeia, tá? Pois não? Pode falar. Estou escutando. Eu me desconcentrei, perdão. Vai. Pronto. Vocês escutaram o que ela perguntou? Diego, eu citei uma notícia. Você tem que citar a fonte dela. É porque isso aqui não é bem uma notícia. Isso é um evento de larga repercussão. Isso não foi um evento numa terça-feira à noite que acabou. Isso está se desdobrando até agora. Está havendo ainda investigação com os desdobramentos que envolvem a atuação de um indivíduo chamado Ítalo Santos, blá, 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 blá. Então não é uma notícia só, entende? É diferente de indivíduo drogado atropela não sei quem, no Leblon, no Rio de Janeiro. Isso é uma notícia. Eu vi no G1. Mas isso aqui é um evento que está se desdobrando. Até agora esse evento não terminou. Então não precisa dizer que eu estou vendo isso todo dia no G1. Deixa eu te explicar. Deixa eu só dizer de onde é que isso vem. O sentido de eu ter que citar a fonte, a pergunta dela é interessante. O sentido que tem eu precisar citar a fonte é para que o corretor tenha mais segurança em não achar que aquilo é falso, forjado, fake. Entenda, sejamos francos nós dois. Uma pessoa que viva no Brasil em 2025, corrigindo redação para Enem, vai olhar para um evento desse e vai dizer, Felca, adultização? Num tema de adultização ele vai olhar, quem diabo é Felca? Que vídeo é esse? Isso deve ser mentira. Essa menina viu isso onde? No G1 ou na Record? Não há necessidade dessa referência, porque isso teve larga repercussão nacional. Não preciso dizer que o desastre de Brumadinho eu vi no G1. Tu entende? Eu não preciso dizer, tá certo? Eu acho que eu me fiz entender. Eu não preciso dizer que, vamos lá, um grande evento jornalístico, pronto. Eu não preciso dizer que eu vi no Jornal Nacional as enchentes do Rio Grande do Sul. As enchentes do Rio Grande do Sul são um evento que paralisaram o país. Então não precisa de fonte. A pessoa checa e vê que isso é real. Continuando. Vai Tamara, bora. Em 2025, o influenciador Felipe Pressani, conhecido como Felca, publicou um vídeo em seu canal denunciando casos de adultização precoce de crianças nas redes sociais, o qual mobilizou milhões de brasileiros e reacendeu o debate sobre a preservação da infância. Essa gravação, que viralizou ao expor menores de idade em situações inapropriadas, sob pressões típicas da vida adulta, evidencia um fenômeno caracterizado pela antecipação de comportamentos, responsabilidades e aparências comuns a adultos. Repertório, parafraseando o comando. Aí continua. Nessa perspectiva, todo mundo circula aí o analogamente, porque é analogia. Que foi isso, meu Deus?
Alguém trouxe um gato aí, foi? Analogiando analogamente, ó. Nessa perspectiva, analogamente aos casos reais expostos por Felca, o que é que o corretor gosta? Cronologia, analogia ou contraponto. Analogamente aos casos reais expostos por Felca, há outras muitas crianças brasileiras vulnerabilizadas precocemente a tais influências. Tese, vou encerrar. Palavra-chave, paráfrase do comando. Aí nós vamos para a tese. Tese é o que eu vou defender. Tese é o meu projeto de texto. Aí aqui para nós, eu estou órfão para fazer meu projeto de texto, ou eu já levo meus probleminhas mais ou menos organizados? Mais ou menos organizados. Faltou investimento em alguma coisa, faltou campanha elucidativa sobre alguma coisa, deve ter uma grande lei nacional sendo descumprida por pessoas ou pelo próprio Estado, tá certo? Entendam essa parte, tá? Por pessoas ou pelo próprio Estado. Júlio, Michel, de novo. Se o Michel pega o carro dele, sai cantando pneu com 120 km por hora na Santos Dumont, quando o limite é 60, quem descumpriu a lei, o Estado ou o Michel? Michel. Se o Michel pega o mesmo carro dele, vai para um hospital buscando uma cirurgia de alta complexidade, não consegue a cirurgia, quem descumpriu o artigo 196 da Constituição, que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado? O Michel ou o Estado? O Estado. Então, às vezes, a pessoa descumpre a lei, às vezes, o Estado descumpre a lei. Aí tu critica o Estado pelo descumprimento da tua garantia. É um argumento muito organizado para a redação. Ah, porque é engessado isso. O edital é engessado. Continua. Logo, esse panorama preocupante incita uma ação mais expressiva do Estado e do corpo social em prol de amparar tais infantes, que estão vivenciando um período delicado e decisivo para a formação de seus valores e de seu caráter. Então, eu pedi uma ação mais expressiva do Estado e do corpo social. Ô pessoal, levanta a cabeça todo mundo, reta final. Se eu pedir uma ação mais ostensiva do Estado, é porque agora ela está muito ostensiva ou pouco ostensiva? Eu queria ouvir a turma. Se eu pedir uma ação mais expressiva da sociedade, é porque agora ela está muito expressiva ou pouco expressiva? Aí eu vou para o desenvolvimento explicar o quê? Por quê? Onde estão as falhas mais especificamente? Aí na hora de dizer, Michel, onde estão as falhas mais especificamente, vocês vão ficar mordendo a tampa da caneta Bic esferográfica transparente preta, ou onde estão as falhas mais especificamente, a gente já levou mais ou menos organizado. A gente já levou, porque isso vai variar. A gente não sabe qual é o tema. Mas o problema que está lá, só é problema porque os culpados são previsíveis e as culpas também são. Culpado o poder público, culpado a sociedade civil. Culpado o poder público, deixou de investir em alguma coisa, deixou de informar sobre algo, descumpriu alguma legislação. Eu não sei qual é o tema, mas o problema só está lá por alguma coisa que está nesse circuito. O trabalho que esse método dá é você organizar para o tema. Sociedade civil, rapaz, alguma mentalidade está mal construída, algum senso crítico deixa a desejar, alguma inteligência emocional está prejudicando alguém, ou então inércia social, apatia reivindicatória. E aí nós vamos organizando, ok? Para frente. Quando é que isso vai mudar? Quando o Enem mudar, Michel, e a gente vai se adaptar quando ele mudar, porque esse modelo está viciado. Esse modelo de edital, esse modelo de cobrança, nem o corretor aguenta mais corrigir, nem o professor aguenta mais falar, nem o aluno, ah meu Deus, é aquela mesma lógica. Aí provavelmente vai chegar uma hora que eles vão dizer assim, ó, acabou a palhaçada, agora é conto, crônica, notícia, carta, como eram os vestibulares tradicionais. Os ciclos se esgotam. Então, enquanto esse ciclo não se esgotou, vocês têm que surfar nessa onda. Então, qual é o surf na onda? O surf na onda é o seguinte: se tem uma negligência governamental, certo? Lá vou eu explicar. Qual é a negligência? Lê aí. Sob esse viés governamental, é flagrante a ineficácia política diante da necessidade de cuidados com o público infanto-juvenil. A esse respeito, investimento, informação, legislação. Você foi para a prova sem saber qual era o tema, mas organizou do seguinte modo: ou eu vou problematizar dinheiro público,
Júlio, que é secretário, sabe o que é que eu estou falando. Ele quer fazer o Academia Enem dos sonhos, no entanto, a disponibilidade orçamentária não chega para ele concretizar. Isso é um problema nacional. Aí lá na conclusão eu vou dizer, compete ao governo federal reorganizar o planejamento orçamentário para destinar mais recursos para políticas de juventude. Aí o Júlio Briz, muito bem, muito bem. Entendeu? Então, ou é dinheiro, ou é informação, ou é cumprimento de lei. Aí esse aluno foi para o cumprimento de lei, ó, tá ali, ó. É flagrante a ineficácia política diante da necessidade de cuidados com o público infantil. A esse respeito, apesar de o ECA, que completa 35 anos em 25, tá ligado, Júlio Brise? Em 2025, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está completando 35 anos, isso é uma efeméride. Vai que isso motivou uma questão na prova de humanas, uma questão na prova de linguagens, ou até um tema de redação. Nós estamos fazendo 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nunca mais caiu um tema sobre infância. Nunca mais caiu um tema sobre juventude. Na verdade, nunca caiu um tema sobre juventude. Sobre a infância, já caiu. Olha ali o secretário de juventude. Sobre a infância, já caiu. Sobre a juventude, nunca caiu. O jovem e a droga, o jovem e o álcool, o jovem e o crime, o jovem e a inserção no mercado de trabalho. Nada. Vai que uma hora vem. Nos 35 anos do ECA, pode ser que venha para frente. Estou terminando. Tá, então, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente proteger, tá certo? Apesar disso, diversos menores, como no caso dos influenciadores mirins submetidos a rotinas estressantes, são prejudicados devido à escassez de informes elucidativos que estimulem denúncias de descumprimento do ECA. Ou seja, o ECA garante, mas não adianta, garota de preto, tão atenta aqui, ó, não adianta o ECA garantir se tu não conhecer teu direito. O ECA é um pedaço de papel. Se ele garante e tu não conhece o que é que ele garante, isso é mesmo que nada. Tu precisa ter acesso à informação para tu fazer valer o teu direito. Ah, entendi. Então a lei garante, mas a gente precisa ser informado sobre o que a lei garante. Aí é só o Estado que informa a gente? Não, mas ele tem esse papel também. Aí no parágrafo dele a gente diz isso. Beleza. Nesse contexto, convém destacar que os dispositivos jurídicos por si sós não garantem que o psicológico dessas pessoas estará protegido. Dessa maneira, é imprescindível maior expressividade governamental na proteção à dignidade, já preconizada pelo ECA, das crianças no Brasil, com o fito de mitigar os efeitos deletérios desse cenário. Então, parágrafo de poder público, a lei garante, mas falta informação à população, foi o que ele defendeu. Sociedade civil, se quiserem anotar o esqueminha que norteou esse parágrafo, estejam à vontade. Bora. Se você for ler período por período desse parágrafo, você vai encontrar um tópico frasal lá em cima. O que é um tópico frasal? É a cabeça do parágrafo, é a tese do parágrafo. Período curto, direto, objetivo, que tem um resumo basilar do que vai ser desenvolvido, tá certo? A posteriori, doravante no texto. Para frente. Oi? Posso ir, turma? Ainda não? Vai. Estou terminando, minha equipe. Estou terminando. Alguém vai sair motorizado hoje. Diz, garota. Você tem uma dúvida, diga lá. Agiliza. O que é que tem? Vamos lá. Vamos lá. Cuidado com essa interpretação sobre uso de texto de apoio. Concentra aqui em mim. Texto de apoio é nosso amigo ou nosso rival? Não senti segurança na resposta. Botaram 3 textos de apoio na prova. Para lascar a gente em banda ou para ajudar a gente? Lascar a gente em banda? Tem 3 textos de apoio na prova do Enem, mais um infográfico. Tá, mas é para você repetir ou deduzir informações? Repetir, aí
Eu vou corrigir o quê se você repetir o texto? Então vamos entender, garoto. O texto de apoio citou o ECA. É proibido que eu mencione o ECA? Não, é proibido que eu repita o texto de apoio, o fragmento linguístico que cita o ECA. Então, se o texto de apoio cita o ECA e eu cito o ECA, o texto é motivador, ele só não pode ser limitador. Então, assim, o texto de apoio não é uma gaiolinha. Ele falou do ECA, eu tenho o direito de falar do ECA, mas agora eu tenho a obrigação de citar outra informação interdisciplinar que não seja o ECA. Mas citar algo que esteja no texto de apoio é totalmente permitido, desde que linguisticamente, do ponto de vista vocabular, o corretor não fique com a sensação de que eu copiei esse português. É isso que você precisa entender, porque senão você fica com a ideia de que o que está no texto de apoio você nunca pode usar, e é o contrário, garoto. Olha aqui para mim, os textos, como é que o comando do Enem começa? Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e em seus conhecimentos. Como é que é com base neles? Eles citam o ECA e eu estou terminantemente proibida de citar o ECA? De jeito nenhum. Eu tenho 30 linhas e eu posso fazer uma alusão ao ECA, só não posso com o mesmo português do texto de apoio. Que isso fique, essa dúvida dela não é só dela. E essa intervenção da outra garota aqui na frente foi importante, que ela disse assim: tá lá, mas eu não posso copiar. Mas não é para copiar. Não é para copiar. Paráfrase, só um minutinho. Paráfrase em redação de Enem, nós só vamos valorizar se for no comando da proposta. Você pegar o comando e dizer o comando de novo. Fora disso, pegar texto de apoio e dizer de novo é loucura. De jeito nenhum. Mas citar uma informação que está no texto de apoio, pode, só que precisa extrapolar, dizer algo além. Deu ou não deu? Tá? Diego, eu adoro repertórios constitucionais. Vai, a turma está dizendo que eu acaso. É porque eu me apaixonei pelo público. Aí quando você se apaixona pela multidão, você começa a falar sem parar, né, Michel? É de lascar. Mas vamos lá, vou terminar. Eu não consigo responder agora, eu respondo no fim. Só um minutinho, bora, Júlio. Bora, secretário, vamos. Então, na parte de sociedade, estou terminando. Agora sim, a meu favor, eu tenho aqui, não saiu ninguém. A meu favor, eu tenho isso. Vamos lá, muito obrigado pela jornada de vocês, pela presença. Uma salva de palmas para vocês, muito obrigado. Tá? Ave Maria, saiu ninguém, sábado, Michel, 20 para as 5. 20 para as 5, eu estou aqui falando desde 1h30, mas... Vamos, ademais, só para fechar esse parágrafo, se eu espremer esse suco de laranja desse parágrafo aí, vai ter assim, porque tem uma cultura insatisfatória, porque tem um senso crítico que não está ajudando, porque a gente precisa proteger. Aí eu usei como repertório o caso da Melody. Você conhece a Melody? Melody já é uma mulher, mas ela já foi uma menina. Aí a Melody foi erotizada precocemente. Tem uma história chata com a Melody, Michel, que é o seguinte: começo dos anos 2000, o empresário dela era o pai, o MC Belinho, tá certo? Aí tem uns vídeos, não sei se eles já foram retirados do YouTube, em que a Melody dança lá, o quadradinho de 4, quadradinho de 8, tá? E tem um pessoal sacudindo dinheiro e tal, para ela continuar dançando, uma criança ainda, entendeu? Sob a anuência lá do empresário, dos pais, enfim. E aquilo já era a erotização precoce. Então, isso já foi pauta no Brasil. Então, 25 anos depois, o aluno está dizendo, essa pauta retorna agora com o vídeo do Felca, sinalizando que o Brasil precisa olhar de maneira mais generosa para a sua infância, protegendo com os cuidados domésticos, protegendo com o debate escolar, protegendo. Diego, você falou das empresas. Como é que as empresas combatem isso? Todo mundo levanta a cabeça. Empresas podem convocar seus colaboradores para palestras, para exibição de documentários. Empresas, o meu amigo aqui pediu para eu mandar um alô para os colegas do Sindônibus, pois o Sindônibus pode entregar uma cartilha elucidativa sobre como um pai de família pode evitar erotização precoce no seu lar, monitorando a internet. O Sindônibus pode fazer isso. O grupo Pague Menos, Drogazil, o curso de redação do Diego Pereira, o Ferreto Curso Online, pode fazer isso com seus colaboradores. E são todos empresas. Empresas têm um papel social interessantíssimo, se elas quiserem exercer.
Deu ou não deu? Vocês entenderam isso? Para frente. Aí para concluir, deixei aqui, ó, tem um tópico frasal para quem quer bater foto. Amanhã eu estou aqui, posso até dar uma linha a mais sobre essa redação, mas por enquanto a leitura desse parágrafo é de vocês, e eu vou estimular a produção de uma redação para que vocês corrijam no laboratório. Tá? Portanto, vamos para a conclusão? Estão batendo a foto do desenvolvimento, eu deixo a leitura para vocês, mas o resumo é esse. Cadê o resumo? Em face de uma cultura equivocada, a sociedade tem estado prejudicada. Acabou. Ele problematizou a cultura social, o resto é repertório. Conclusão. Portanto, vamos lá. Ó, por que eu pedi para trazer lápis de cor? Marca-texto é mais caro. Lápis de cor resolve, tá? Então assim, ó, agente vai ser azul, ação vai ser laranja, meio vai ser amarelo, detalhamento vai ser verde, tá certo? Finalidade vai ser roxo. Vai. Diz. Pronto? Pronto, é o fim, agora é o fim. Pessoal, peraí, pô. Eu sou fominha. Ora, mas um auditório desse, ninguém na ré do pé, o povo tudo anotando. Eu vou dizer, vamos embora. Não é não? Olha, Júlio Brisa. Bora. Lá vou eu, ó. Portanto, a fim de arrefecer, reduzir, mitigar os desafios impostos pela adultização, finalidade, cumpre ao governo federal, agente, intensificar a proteção dos infantes, ação, mediante, por meio da divulgação de informes elucidativos que estimulem denúncias de descumprimento do ECA, à semelhança do que fez Felca. Olha aqui, eu estou retomando o repertório. Eu queria uma frase, vocês vão repetir. Toda retomada será valorizada. Repitam comigo. Toda retomada será valorizada. Só mais uma vez. Toda retomada. Então Felca foi citado lá em cima, está sendo citado aqui embaixo, ó. A semelhança do que fez Felca, pois isso tende a impedir prejuízos para a formação desses indivíduos. Outro sim, que é a mesma coisa de além disso, ademais, mais famílias, escolas e até setores da imprensa, agentes, devem potencializar os debates. Ei, aprendam esses verbos. O governo tem que investir ou ampliar investimento? Tem que investir ou potencializar investimento? Tem que investir ou amplificar investimento? Tem que ter esse portuguesinho para frente. Por meio, respectivamente, de diálogos domésticos, palestras escolares, reportagens em horário nobre. Toda vida que numa conclusão tu bota já que, visto que, uma vez que, tu fez detalhamento. Visto que essas atividades têm um potencial de desconstruir pensamentos de banalização de comportamentos incomuns à infância. Arremate conclusivo, para finalizar minha turma, já agradecendo a presença de vocês e partindo para os sorteios. Desse modo, será possível respeitar plenamente as prerrogativas legais e vivências marcadas por pressões indevidas poderão ser mais bem gerenciadas em prol de uma infância mais digna, produtiva do ponto de vista educacional e, sobretudo, feliz. Se quiserem se inspirar nessa redação para fazer uma e corrigir no laboratório, a partir de amanhã a gente já tem laboratório nas outras semanas também.